Vamos lá, vamos começar então. Essa é a nossa segunda aula sobre esse tema. A gente vem falando aí de controle da administração pública. A gente vem falando aí sobre controle da administração pública. Já tivemos a primeira aula. Nessa primeira aula, a gente trabalhou o controle administrativo e o controle judicial. Controle administrativo e controle judicial, a gente trabalhou na primeira aula. E agora a gente vai falar do controle legislativo. Já falamos do controle administrativo, do controle judicial. Eles andam juntos. Eles têm coisas em comum, controle administrativo e judicial. E agora a gente vai falar do controle legislativo, controle realizado pelo Poder Legislativo sobre a administração pública. A primeira informação aqui sobre o controle legislativo é que ele é uma modalidade de controle externo, né? A gente viu que esse critério do controle ser interno ou ser externo leva em consideração o poder que está sendo controlado, né? Os poderes, no caso, os poderes políticos do Estado, né? Os poderes que estruturam o Estado. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Então, esse negócio de controle externo e controle interno leva em consideração os poderes legislativo, executivo e judiciário. Toda vez que um poder estiver controlando o outro, aí o controle é externo. Se for o poder judiciário que estiver controlando a administração pública, isso é controle externo, porque é um poder controlando o outro. Se for o poder legislativo que estiver controlando o poder executivo, isso é controle externo, porque é um poder controlando o outro. Mas se o controle estiver acontecendo pela própria administração pública em relação aos atos que ela mesma praticou, isso é controle interno, porque não é um poder controlando o outro, é um poder controlando ele mesmo. Então, se o controle estiver acontecendo dentro da própria atuação administrativa, o próprio órgão que praticou o ato, ele mesmo está exercendo o controle, aí isso é controle interno. Agora, se o controle estiver sendo realizado por outro poder executivo, o judiciário, o legislativo, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não é um poder, né? Mas se o Tribunal de Contas estiver controlando, também é externo o controle. Então, na aula passada, a gente falou sobre esse controle que a administração faz sobre si mesma, é o controle administrativo, e a gente falou do controle que o Poder Judiciário faz sobre a administração, o controle judicial. O controle que a administração faz sobre si mesma é controle interno, é chamado de autotutela, a gente viu aqui. O controle que o Poder Judiciário faz sobre a administração é controle externo. E agora a gente vai falar do controle que o Poder Legislativo faz sobre a administração. Se é um poder controlando o outro, então é controle externo também. Tá tranquilo essa parte aí do que é interno, do que é externo? Porque é um dos itens mais perguntados em prova é se o controle é interno ou externo. Ficou bem entendido quando é que o controle é interno, quando é que o controle é externo? É uma das perguntas que mais cai em prova quando cai controle da administração pública. É simplesmente para dizer se o controle é interno ou externo. Então, primeiro a gente tem que saber quem é o poder legislativo, né? Na Constituição Federal está lá o poder legislativo federal. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Vou aumentar essa fonte aqui para a gente.
o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, o poder legislativo no âmbito federal é exercido por esses três órgãos que estão aí: Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, se você quer saber como se dá, o controle legislativo sobre a administração pública, você tem que saber as competências do Congresso Nacional, você tem que saber as competências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal dentro da Constituição. Como é que a Constituição Federal autorizou o Congresso a controlar a administração? Como é que a Constituição Federal autorizou a Câmara dos Deputados a controlar a administração? E como é que o Senado foi autorizado pela Constituição a controlar a administração? Tá? Então, falando um pouco mais sobre o poder legislativo, quem vai fazer prova do Detran tem direito constitucional, pode perguntar isso aqui tranquilamente. Tudo isso aqui é da Constituição, né? A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Tá? Então, a Câmara dos Deputados tem lá os representantes do povo. Então, onde tiver mais população, onde tiver mais povo, vai eleger mais deputado federal. Onde tiver menos população, onde tiver menos povo, vai eleger menos deputados federais, porque os deputados federais são representantes do povo. Então, estados que têm uma população maior têm mais deputados federais. Estados que têm uma população menor têm menos deputados federais. E os deputados federais, a Câmara dos Deputados, eles são eleitos pelo sistema proporcional, né? Isso quer dizer que depende de um coeficiente eleitoral para eleger um deputado federal. Não necessariamente o deputado federal mais votado, não necessariamente o candidato mais votado vai ser eleito deputado federal, não necessariamente, porque precisa alcançar um coeficiente eleitoral, que é justamente esse sistema proporcional. Tem que ter, dentro da coligação ali, uma quantidade de votos que representam a população para que essa coligação possa eleger um deputado federal. E se tiver uma quantidade dobrada de votos do coeficiente eleitoral, faz 2 deputados e assim vai. Faz 3, faz 4. Teve um tempo desse que o Tiririca foi o deputado federal mais votado no Brasil e a coligação dele teve uns quantos deputados eleitos, porque ele acabou puxando o coeficiente eleitoral para a coligação dele, já que ele foi o mais votado do Brasil. Então, ele acabou fazendo outros deputados serem eleitos, mesmo tendo menos votos os outros deputados do que outros candidatos de outras coligações. Tá? Então, esse é o sistema proporcional. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido em lei complementar, proporcionalmente à população. Isso quer dizer que tem uma lei que define o número de deputados para cada Estado e para o Distrito Federal. Aqui no Amapá, por exemplo, são 8 deputados, né, que é o mínimo, inclusive, né? Procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma das unidades da federação tenha menos que 8 e mais que 70 deputados. Então, aqui no Amapá nós temos o mínimo possível, que é 8, pela quantidade de população que tem aqui, está entre os estados menos populosos do Brasil, e outros estados mais populosos. São Paulo, por exemplo, chega no máximo de deputados aí, que é 70. O mínimo 8, o máximo 70. Vai depender da população de cada estado. Onde tiver mais população, tem mais deputado federal. Onde tiver menos população, tem menos. Território também tem deputado federal. Cada território elegerá 4 deputados federais. É importante essa informação, né?
território tem deputado federal. Território não tem senador, mas território tem deputado federal, é um número fixo. Se for criado um território, aqui no Brasil, atualmente não tem nenhum, esse território vai eleger 4 deputados, necessariamente, não importa a quantidade de população, o número de deputados de um território federal é fixo, é 4. Agora, falando de senador, o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal eleitos pelo princípio majoritário. Então, para eleger o senador, já não é um sistema proporcional. É o princípio majoritário. Quer dizer que o candidato mais votado vai ser eleito senador. Não precisa de coeficiente eleitoral. O mais votado é eleito senador. E o senador, o Senado, ele tem os representantes dos estados e do Distrito Federal. Como todos os estados são iguais, então é um número fixo de senadores para cada estado, não importando a quantidade de população daquele estado. Então, em São Paulo, provavelmente São Paulo seja o estado mais populoso do Brasil, e lá tem 3 senadores. O Amapá, que está entre os menos, está na lista, na parte de baixo da lista de população dos estados menos populosos, o Amapá, também tem 3 senadores, porque os senadores não são representantes da quantidade de povo que tem naquele estado. Os senadores são representantes do estado, então não importa a quantidade de população que tem. Todo estado tem 3 senadores, tá? Então, o Amapá tem 3 senadores, São Paulo também. Todos os estados e o Distrito Federal tem 3 senadores. E não tem dessa de coeficiente eleitoral para senador. Quem for mais votado, leva. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores para mandato de 8 anos. O senador, ele tem esse diferencial. É o único dos mandatos políticos que o mandato é de 8 anos. Todos os outros mandatos políticos, prefeito, presidente, governador, deputado estadual, vereador, todos os outros mandatos políticos são de 4 anos. Só o mandato do senador, que é de 8. A representação de cada estado e Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1/3 e 2/3. Quer dizer que são 3 senadores em cada estado, e essa renovação dos senadores se dá da seguinte maneira: numa eleição, troca 2 senadores, 2/3. Na outra eleição, só troca 1 senador, 1/3. Então, nessa eleição agora, de 2022, a gente trocou 1 senador só. Trocou não, reelegeu, né? Que é o Davi. Para a próxima eleição, daqui a 4 anos, em 2026, já serão trocados 2 senadores, serão 2 vagas para o Senado. Aí tem a primeira opção e a segunda opção, tem que votar 2 vezes para senador. Então, o senador são 3 por estado, e para trocar eles, é primeiro 1, depois, na outra eleição, troca 2. E o mandato é de 8 anos. Cada senador será eleito com 2 suplentes. É outro diferencial do senador. O senador já é eleito com os suplentes dele. Então, quando o senador não pode seguir o mandato, ou quando tem algum impedimento, quem assume é o suplente que foi eleito junto com ele. Para deputado estadual, para deputado federal, por exemplo, quando o deputado não pode seguir no mandato, entra o suplente, mas o suplente não foi eleito junto com ele. O suplente é o que teve mais votos depois dele, na coligação. Já senador, não. Né? Senador, se o senador não puder seguir, quem assume é o suplente que foi eleito junto com ele. Agora que a gente fez esse apanhado aí, fizemos um apanhado, né? Um apanhado sobre poder legislativo. Falamos da Câmara, falamos do Senado. Agora a gente vai tratar das competências do Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso ele é formado pelo Senado e pela Câmara. Então, tem situações que a competência para decidir o que vai ser feito é do Congresso. Aí pega e junta os deputados e os senadores para votarem essa decisão que é do Congresso.
Tem coisas que quem decide é o Senado, aí quem vota é só os senadores. Tem coisas que quem decide é a Câmara dos Deputados, aí vota só os deputados. Então, são 3 órgãos: é o Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados, sendo que o Congresso é formado pela Câmara e pelo Senado. Quer dizer que, no Brasil, o poder legislativo é bicameral, tem 2 câmaras, né? O Legislativo Federal do Brasil. Agora, vamos ver as competências exclusivas do Congresso Nacional. Exclusivo quer dizer que só o Congresso toma essas decisões aqui. Exclusivo quer dizer que o Congresso, quando toma essas decisões, não depende de uma sanção do presidente. Não. São competências exclusivas do Congresso. São competências que a Constituição deu para o Congresso decidir. E o que o Congresso decidir, está decidido. Não depende de uma sanção do presidente. É pelo contrário. Essas competências que eu vou mostrar aqui para vocês é o Congresso Nacional, representando o Poder Legislativo, que estará controlando as atuações do Poder Executivo, no caso do Presidente da República. Tá? Então, aqui é puramente controle da administração pública. Todas essas competências que eu vou ler aqui do Congresso é puramente controle legislativo da administração pública. São situações que o Poder Legislativo, através do Congresso, estará controlando o Poder Executivo. Tudo isso aqui é controle externo, tudo isso aqui é controle legislativo, tudo isso aqui é controle da administração pública. Então, vamos lá. Primeiro, o Congresso. Daqui a pouco a gente vai ver o Senado controlando a administração e daqui a pouco a gente vai ver a Câmara dos Deputados controlando a administração. Todos esses controles aqui, tá? Você vai perceber um poder de escolha do legislativo. E a gente sabe que escolha significa mérito. Só que aqui não é um mérito administrativo, é o mérito político. Então, isso aqui é uma informação de prova. O poder legislativo, ele controla as escolhas. O poder legislativo tem o poder de fazer escolhas, de tomar decisões sobre o que é melhor para o poder executivo. É por isso, pelo esse poder de escolha, que se diz que o controle legislativo é um controle de mérito, mas não é um mérito administrativo, é um mérito político. São decisões políticas que estão do poder executivo, que estão condicionadas a uma escolha do legislativo. O legislativo vai olhar para a decisão do executivo e vai dizer sim ou dizer não. É uma escolha. O legislativo pode interferir nas decisões do executivo, pode interferir no mérito da decisão, mas aqui é um mérito político, não é um mérito administrativo, tá? Então, vamos lá. Você vai enxergar aqui que o Congresso estará interferindo nas escolhas do Poder Executivo, do Presidente da República. Você vai enxergar isso a todo tempo. E esse poder do Legislativo, do Congresso, de conseguir interferir na escolha, de poder decidir o que é melhor, isso se chama mérito. Bora direto aqui para os incisos. É competência do Congresso Nacional autorizar o Presidente da República a declarar guerra, autorizar o Presidente da República a celebrar a paz e autorizar o Presidente da República a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneça temporariamente, ressalvados casos previstos em lei complementar. Então, se o chefe do Executivo resolve tomar uma decisão que é declarar guerra a um país, por exemplo, a uma outra nação, essa decisão do Executivo estará condicionada a uma autorização do Congresso.
Porque para declarar guerra e para celebrar a paz e para permitir que forças estrangeiras transitem no território nacional, precisa de uma autorização do Congresso Nacional. Então, tu percebe que a decisão é do chefe do Executivo, mas essa decisão só vai se concretizar se tiver uma autorização do Congresso. Tu percebe que o Congresso está controlando o poder de escolha do Executivo. E quando esse poder de escolha é controlado, a gente diz que o mérito da decisão está sendo controlado. Então, isso é o controle de mérito político que o Legislativo tem em cima do Executivo. A todo tempo, nos exemplos, você vai perceber isso aqui comigo. Outro exemplo de controle do Congresso Nacional. É competência do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Então, se o presidente e o vice quiserem viajar numa viagem diplomática, eles podem? Pode. A decisão é deles. Mas se essa ausência for durar mais do que 15 dias, for exceder a 15 dias, o presidente e o vice só poderão ficar fora do país, ultrapassando 15 dias, se tiver uma autorização do Poder Legislativo através do Congresso. Então, tu percebe que a decisão do presidente de dizer, olha, eu vou ficar fora do país 20 dias, 20 é mais que 15, né? Essa decisão do presidente de falar, eu vou ficar fora do país 20 dias, essa decisão do presidente, que é chefe do Executivo, está condicionada a uma autorização do Legislativo. Então, tu percebe que o Legislativo está interferindo no mérito de uma decisão política, porque se o presidente quer ficar 20 dias fora do país, mais que 15 dias, ficar 20, 30 dias, isso é uma decisão política dele, mas que está sujeito a um controle de mérito dessa decisão pelo Poder Legislativo. Então, controlar o mérito da decisão é controlar uma escolha tua. A escolha é do presidente, mas essa escolha do presidente só vai se concretizar se tiver uma aprovação do Congresso. Então, o Congresso está atuando no mérito da escolha. Só que essa atuação de mérito é uma atuação política, não é uma atuação administrativa. Todos esses atos aqui são políticos. Nenhum ato desse é administrativo. Declarar guerra não é um ato administrativo. Declarar guerra é um ato político. Celebrar a paz não é um ato administrativo, é um ato político. Resolver ficar 20 dias, 30 dias, resolver ficar mais que 15 dias fora do país é uma decisão política, não é uma decisão administrativa. Então, todas essas decisões políticas do chefe do Executivo sofrem controle de mérito político pelo Legislativo. Eu quero saber se vocês estão entendendo que o Legislativo controla o mérito das decisões políticas do Executivo. Eu quero saber se vocês estão enxergando esse controle de mérito político. Porque todos os exemplos que eu vou mostrar aqui, todos, vai ser o Legislativo controlando o mérito de uma decisão política do Executivo. Então, se não estiver enxergando muito bem ainda, né, claro que vai ter uma dificuldade de seguir nos próximos exemplos. Vocês estão enxergando que é a Constituição autorizando o Legislativo a controlar escolhas do Executivo? Então, vamos seguir. Todo esse nosso trabalho aqui está na Constituição Federal. Eu dei essa dica na aula passada. Eu disse assim, toda vez que um poder controlar o outro, ou seja, por exemplo, toda vez que o poder legislativo controlar o executivo, obrigatoriamente essa regra deve estar na Constituição Federal. Porque somente a Constituição Federal e mais ninguém pode tratar da relação de independência entre os poderes. Não pode ser editada uma lei criando uma nova forma do poder legislativo controlar o executivo. Não pode,
porque somente a Constituição Federal tem essa força de trazer formas de controle de um poder sobre o outro. É o que está no artigo 2 da Constituição, artigo 2º. Os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. A harmonia entre os poderes é justamente a maneira que um vai controlar o outro. E só a Constituição pode tratar desse tema. Qualquer lei que traga uma forma de controle de um poder sobre outro será uma lei inconstitucional. Por isso que aqui nesse tema de hoje, que é controle legislativo, absolutamente tudo que eu vou falar está na Constituição. Tanto que eu trouxe o recorte da Constituição para a gente ler aqui. Não tem uma lei ordinária, um decreto. Não, é só a Constituição que pode tratar das formas de controle de um poder sobre outro. Vamos seguir, então. Lembrando, você não pode esquecer que a gente está falando das competências do Congresso. Tudo isso aqui é competência do Congresso. Depois a gente vai ver as competências do Senado e depois da Câmara dos Deputados. Não pode misturar as coisas. É do Congresso primeiro. Então, a competência do Congresso: autorizar o presidente a declarar guerra, celebrar paz, autorizar o presidente e o vice a se ausentarem do país quando a ausência for maior do que 15 dias. Quer dizer que até 15 dias o presidente é livre para ficar fora do país sem pedir permissão, sem pedir autorização do Congresso. Mas se for para ficar 16 dias em diante, tem que pedir autorização do Congresso. E se o Congresso negar, o presidente volta para casa. Ele não fica, senão ele vai estar descumprindo a Constituição. Aí vai causar uma crise institucional, né? Porque está descumprindo a Constituição, está criando um abalo entre os poderes. Inciso 4, é competência do Congresso aprovar o estado de defesa, a intervenção federal e autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer um desses. Então, existem situações extremas. São situações em que o Estado precisa limitar direitos da população justamente para garantir a ordem, garantir a segurança, garantir a democracia, tá? Então, são situações de estado de defesa, de intervenção federal e de estado de sítio. Esses casos são situações extremas, que direitos fundamentais da população serão temporariamente cerceados. Durante um estado de sítio, por exemplo, pode ter um toque de recolher, um horário que ninguém pode estar na rua. Mas é uma situação excepcional e é para garantir que o Estado continue tomando conta dos interesses da população. Então, esses casos extremos de intervenção federal, de estado de defesa, de estado de sítio, cada um acontece numa situação diferente, mas todas são situações extremas, que o Estado precisa garantir a ordem. Todas elas precisam de aprovação ou de autorização do Congresso. Então, é o Congresso que aprova o estado de defesa, a intervenção federal, e é o Congresso que autoriza o estado de sítio. Tá? O Executivo pode tomar a decisão, mas essa decisão só concretiza se tiver aprovação do Congresso. Tu percebe que tudo isso aí são decisões políticas, porque, né, se o chefe do Executivo quer tomar qualquer decisão dessas, é uma decisão política, mas está condicionada a um controle de mérito do Congresso. Controlar o mérito é controlar se a decisão vai acontecer ou não. Quem é casado sabe, né? Quem é casado sabe. O marido toma a decisão, vou ali jogar bola. Mas no final das contas não vai, porque houve um controle de mérito da decisão dele. O inciso 5, competências do Senado sobre o controle da administração pública, é o que mais cai em prova. É o inciso que mais cai em prova. Quando cai controle do Legislativo sobre o Executivo, esse controle do Congresso aqui, em cima do Executivo, é o que mais cai em prova. Sustar é suspender, é tirar os efeitos.
sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então, o Poder Executivo, ele tem essa prerrogativa de editar decretos. Só que os decretos, fruto do poder regulamentar do Executivo, eles têm uma limitação. Qual é a limitação do decreto, do poder regulamentar do Executivo? O decreto ele não pode criar direitos novos, ele não pode inovar a ordem jurídica, criando direitos e obrigações que não existam em lei. Então, o decreto ele pode apenas dar fiel execução às leis. O decreto pode apenas detalhar, explicar as leis. Um decreto não pode criar um direito novo, uma obrigação nova que não exista em lei. Se o decreto fizer isso, o decreto estará exorbitando do poder regulamentar. Aí o Congresso entra em cena e susta, ou seja, e suspende os efeitos desse decreto. A gente viveu isso recentemente no governo atual. O presidente atual foi eleito em 2018 e uma das propostas dele, que rendeu muitos votos para ele, foi a política armamentista da população, de que ele modificaria as regras para a obtenção da posse de arma, permitindo que essa expressão é da campanha, qualquer cidadão de bem, quer dizer que sem antecedentes criminais, pudesse ter uma arma em casa para sua defesa, ou no escritório, por exemplo. Um posse de arma é isso, diferente do porte. O porte pode transitar, o posse é para ficar em casa. No entanto, essa regra que flexibiliza a posse de arma e permite uma maior facilidade para a obtenção dessa posse só poderia ser modificada por lei, não por um decreto. Aí o presidente ganhou a eleição, editou um decreto. Esse decreto trouxe as novas regras, criando direitos novos, permitindo que as pessoas pudessem ter essa posse de arma. Só que somente a lei poderia modificar essas regras. O decreto não, porque o decreto estaria exorbitando do poder regulamentar. Aí o Congresso Nacional entrou em cena e revogou, no caso, sustou, tirou os efeitos desse decreto. E a gente sabe que o mandato do atual presidente está acabando e até hoje ninguém tem a arma em casa. E não vai ter tão cedo, porque depende de lei e não de decreto. Entendeu? Então, foi um caso prático que a gente vivenciou, entendeu? Que o decreto, nesse caso do presidente, na época, no início do mandato dele, exorbitou dos poderes do poder regulamentar, porque criou regras que só uma lei poderia criar. E a lei é aquela aprovada pelo Congresso. E é claro que um tema tão sensível como esse, que é o de permitir que pessoas possam ter as armas em casa, não passaria tão fácil pelo Congresso, já que a gente sabe que as coisas não andam tão rápido lá, dependendo do giro, das votações, dos debates, e está engavetado até hoje, né, essa proposta de modificação da lei, permitindo que as pessoas possam ter essa posse de arma. Está engavetado, 4 anos depois continua engavetado. E agora que mudou a política de novo, né, está saindo um governo de direita, entrando um de esquerda, né, agora que essa política não vai para frente mesmo. Mas isso não quer dizer nada. Então, olha só, esse é um exemplo forte para a gente enxergar. Por que eu contei toda essa história? Porque esse negócio aqui de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitam no Poder Regulamentar é o item que mais cai em prova quando pergunta sobre o controle do Congresso Nacional sobre o Poder Executivo. É esse item aí. Vamos continuar vendo os outros. Também é competência do Congresso. Não esqueçam que tudo isso aqui é do Congresso. Julgar anualmente as contas prestadas
pelo presidente da República e apreciar os relatórios de execução dos planos de governo. Então, esse aqui é o segundo que mais cai em prova. Muita gente erra porque marca na prova que quem julga as contas do presidente é o Tribunal de Contas da União. Está errado. Quem julga as contas do presidente da República para dizer se essas contas são regulares ou irregulares, anualmente, todo ano tem que julgar as contas do presidente, dos gastos presidenciais. Quem julga é o Congresso Nacional. O Tribunal de Contas, como a gente vai ver daqui a pouco, o Tribunal de Contas, ele auxilia o Congresso Nacional apreciando as contas do presidente para emitir um relatório, um parecer prévio. No entanto, o Tribunal de Contas apenas aprecia e emite um parecer prévio. O Tribunal de Contas não julga as contas do presidente. Quem vai receber esse parecer prévio para se embasar nele e julgar as contas é o Congresso. Então, já dando o spoiler, são dois momentos em relação às contas do presidente. O TCU aprecia as contas e emite um parecer prévio. As contas não foram julgadas, elas foram analisadas. Esse parecer prévio vai para o Congresso e, com base nesse parecer prévio do TCU, o Congresso julga as contas. Julgar é dizer se elas são regulares ou irregulares. Então, vamos dividir as coisas. Quem é que julga as contas do presidente? O Congresso, não é o TCU. Quem é que aprecia as contas do presidente emitindo um parecer prévio? Aí é o TCU. Porque o papel do TCU, Tribunal de Contas da União, é auxiliar o Congresso no controle externo da administração. Então, o TCU também faz controle externo da administração. Ele faz esse controle auxiliando o Congresso. Tá? Então, cuidado com relação às contas do presidente. A competência para julgar é do Congresso, não é do TCU. Um dos itens mais cobrados em prova também. Esse aqui é dos mais importantes também, o 10. Porque muita gente pensa que o legislativo tem como competência somente editar leis. Pensa assim, qual é a competência do legislativo? Ou competência típica do legislativo? É editar leis. Realmente, editar leis é uma competência típica do legislativo. No entanto, também é competência típica do legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Então, o Poder Legislativo, ele edita leis, mas ele também tem um papel primeiro, principal, típico, função típica do Poder Legislativo, também é fiscalizar e controlar o Executivo. Então, às vezes, a gente vê ali um candidato fazendo campanha e dizendo que vai propor tal projeto de lei, né? Eu fico pensando, se eu fosse candidato, eu nem falaria tanto de projeto de lei. Eu falaria de como eu auxiliaria no controle do executivo. Porque se é papel do legislativo, como está aqui na Constituição, controlar o executivo, a partir do momento que não tem remédio no hospital, a culpa é do legislativo também. Porque se o executivo não executou o dinheiro para ter o remédio no hospital, quer dizer que o legislativo também não fiscalizou a não execução do dinheiro para ter remédio no hospital. Então, quando não tem a merenda na escola, o remédio no hospital, quando não tem a sensação de segurança devida na rua, é culpa do executivo, mas também é culpa do legislativo, que não fiscalizou devidamente. O papel primeiro, como está aqui na frente de vocês, está na Constituição, do legislativo é editar leis e pegar no pé do executivo. Mas a gente vê eles num namoro, né? Um puxando o saco do outro, quando, na verdade, eles tinham que ter uma relação de controle entre eles, e não de amizade, né? de conchavo. Ficar esperto com isso, né? O legislativo tem que controlar o executivo, controlar
é ir lá ver se está sendo executado os valores financeiros da maneira que alcance a população. Tá? Então, isso é papel do Congresso, ou seja, é papel do Poder Legislativo. Também é papel do Congresso apreciar atos de concessão e renovação, apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Então, é competência do chefe do Executivo Federal, é competência do Executivo Federal conceder e renovar as concessões de rádio e televisão. Concessão de rádio e televisão, né? TV aberta, por exemplo, como a gente vê aí, né? A Globo, a Record, são concessionárias, são emissoras de TV concessionárias de serviços públicos. A Record, a Band, a Globo, as emissoras de rádio também, receberam uma concessão do Poder Executivo para poder transmitir rádio e TV. Por isso, toda essa guerra do Executivo, né, com as emissoras de TV. Né? Ou eles andam juntos ali, justamente para renovar essa concessão, ou eles entram em guerra, justamente por causa da renovação da concessão. A gente percebe muito essa relação no governo atual, né? Do presidente Bolsonaro com a Globo, ali, se batem a todo momento, justamente porque está em jogo essa renovação de concessão. Em compensação, né, é preciso também saber que a Globo, pensando em renovar a concessão, deve ter suas preferências em relação aos candidatos para presidente, que deve, de maneira implícita ou explícita, ficar claro da maneira que o jornalismo é feito. Tudo isso num jogo financeiro de interesses também, tá? Não precisa ser tapado, bobo, tem que ficar ligado nisso daí, né? Porque é competência do Executivo. No entanto, o Legislativo aprecia essas concessões. Então, percebe que o Legislativo ele não autoriza a concessão ou aprova, mas ele aprecia. Então, quando vai ser feita uma renovação de uma concessão de uma emissora, como eu estou citando aqui a Globo, por exemplo, essa renovação passa pela apreciação do Congresso. Tá? Estou contextualizando bem, que é para você conseguir lembrar na hora que falar sobre concessão de emissora de TV, você saber que é uma competência do Executivo, mas que passa pela apreciação do Congresso Nacional. Também é competência do Congresso escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é esse órgão que faz o auxílio do Congresso no controle externo da administração pública. E quem escolhe 2/3 desses membros do Tribunal de Contas para fazer o controle externo, auxiliar no controle externo, é o próprio Congresso. E o Congresso também aprova iniciativas do Poder Executivo referente a atividades nucleares. Então, se o Executivo pretende criar uma nova usina nuclear no Brasil, vai depender da aprovação do Congresso para que seja construída uma nova usina nuclear, por exemplo. Um projeto que envolva atividade nuclear passa pela aprovação do Congresso, devido aos danos e aos riscos que a atividade nuclear oferece. Agora que a gente falou do Congresso, vamos falar da Câmara dos Deputados. Então, como é que a Câmara dos Deputados atua no controle da administração pública? Agora, a competência da Câmara. São esses dois incisos aqui que caem em prova. Ó. É competência da Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República e os ministros dos estados. Então, se for para instaurar um processo contra o presidente da República, contra o vice-presidente da República ou contra os ministros, esse processo só vai ser instaurado
se tiver uma autorização da Câmara dos Deputados. E essa autorização só vai acontecer se tiver o voto de 2/3 dos membros. Contextualizando isso aqui, né, por volta aí de 2016, teve, né, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas, para iniciar o processo de impeachment contra a Dilma, primeiro houve essa autorização da Câmara dos Deputados. Primeiro teve uma votação na Câmara para autorizar ou não um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. E o mesmo vale para o presidente atual e para o novo presidente. Se tiver que iniciar um processo de impeachment, por exemplo, contra o novo presidente, né, o Lula, vai ter que ter uma autorização da Câmara dos Deputados, em que 2/3 dos membros têm que aprovar o início desse processo. Tá? O mesmo vale para o vice-presidente e para os ministros de Estado, que também está condicionado o início do processo contra eles à votação de 2/3 dos membros da Câmara. Então, tu vê a Câmara controlando um ato que envolve o chefe do Executivo, que envolve ministros do Executivo. Então, isso é controle da administração pública feito pelo Legislativo. E também é competência da Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Como a gente viu agora há pouco, é competência do Congresso julgar as contas do presidente. Mas, para julgar as contas têm que chegar. Se as contas não chegam, para o Congresso, então é competência da Câmara de Deputados promover a tomada de contas do presidente, caso essas contas não sejam apresentadas ao Congresso, que é quem julga. Se o presidente não apresentar ao Congresso para julgar as contas, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, essa sessão legislativa, o início dela, começa a correr o prazo para o presidente entregar as contas para o Congresso. Se o presidente não entregar, a Câmara dos Deputados entra em cena para fazer essa tomada de contas. Então, você terá um exemplo da Câmara dos Deputados controlando o chefe do Executivo, procedendo à tomada de contas. Você terá um exemplo de controle do Legislativo sobre o Executivo. Então, essas são as duas competências da Câmara dos Deputados em relação ao Poder Executivo que mostram o controle do Legislativo sobre o Executivo. São as competências da Câmara. Agora vamos para as competências do Senado. O Senado Federal também controla o Executivo. Vocês estão conseguindo acompanhar essas competências do Congresso, da Câmara, agora do Senado? Tá tranquilo aí? Vamos lá. Ora, agora, competências do Senado. O Senado também controla o Executivo. Da seguinte maneira: competência do Senado, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, nos crimes também de responsabilidade que eles cometam de maneira conexa com o presidente, com o vice e com os ministros de Estado. Então, olha só, presidente, vice-presidente, ministros, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica estão sujeitos a cometer crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade nada tem a ver com o direito penal, porque a gente ouve a palavra crime e pensa, cometeu um crime. Não, a palavra crime, o termo crime de responsabilidade
está relacionado a um ilícito político e não a um ilícito penal. A palavra é crime, mas só para dizer que é ilícito. Nesse caso, não é um crime penal, é um crime político. Então, se o presidente da República, o vice, os ministros, ou mesmo o comandante da Marinha, Exército Aeronáutica, de maneira conexa com eles, ou seja, juntos, cometam crime de responsabilidade, que são ilícitos políticos, eles serão processados e julgados pelo Senado Federal. Você já percebe que esse crime não é penal, porque se fosse direito penal, por exemplo, o presidente da República tivesse cometido um crime do direito penal, né, matado alguém, por exemplo, um crime comum, matar alguém, quem julgaria seria o STF, que é onde tem juízes. Aqui eu não estou falando de crimes comuns, eu estou falando de crimes políticos, que são chamados crimes de responsabilidade. Eu estou falando de crimes relacionados a decisões políticas inoportunas. Foi o que aconteceu com a presidente Dilma em 2016, com as famosas pedaladas. Aquelas pedaladas fiscais foram configuradas como crimes de responsabilidade. No caso, a Câmara dos Deputados autorizou o início do processo e o Senado julgou a presidente Dilma Rousseff por esses crimes de responsabilidade. Processou e julgou, né? Processar é conduzir as fases do processo e julgar é tomar a decisão se é culpado ou se é inocente. Mas tu percebe que a presidente não foi presa, porque o crime não é penal, o crime é político. Ela ficou sem o mandato. Ela perdeu o mandato, e perder mandato é uma pena política. E também ela poderia ficar 8 anos com os direitos políticos suspensos, sem poder se candidatar, que também é uma pena política. Mas isso não aconteceu porque somente aplicaram a pena de perda de mandato, não aplicaram a pena de suspensão dos direitos políticos para ficar inelegível por 8 anos. Ela continuou podendo se candidatar, inclusive quase que ela consegue ser eleita senadora de Minas Gerais, perdeu no último segundo lá. Tranquilo, pessoal? Então, o Senado julga o presidente, o vice, os ministros dos crimes de responsabilidade. Porque se for para julgar o presidente da República em crimes comuns, quem julga é o STF. Não dá de confundir isso daí. Senado Federal. Também é competência do Senado processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Então, tu percebe que quem julga toda essa galera por crime de responsabilidade e quem processar é conduzir as fases do processo, é o Senado. O Senado Federal é quem processa e julga por crime de responsabilidade. Também é competência do Senado aprovar previamente por voto secreto após a arguição pública a escolha de. Então, existem alguns cargos políticos que são indicação do presidente da República, mas essa indicação do presidente depende da aprovação do Senado. Se o Senado não aprovar, a indicação do presidente não se concretiza. Isso é puramente controle de mérito da administração pública. É um controle político de uma decisão da administração pública. Vou dar um exemplo. É o presidente da República que escolhe o procurador-geral da República. A escolha política é do presidente. Ele vai lá e escolhe quem será o procurador-geral. Mas essa escolha política do presidente sobre quem vai ser o procurador-geral está sujeita à aprovação do Senado. Ou seja, o Senado vai apreciar o mérito da decisão política do presidente. O Senado vai fazer uma sabatina, né? Uma arguição, uma sabatina, uma arguição pública
e uma votação secreta se aprova ou não a escolha do chefe do executivo. Então, são casos aí de governador de território, presidentes e diretores do Banco Central, procurador-geral da República. Esses são exemplos, né, ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo presidente da República. São casos em que há uma indicação da autoridade, mas essa indicação só se torna efetiva para ser cumprida depois da aprovação do Senado. Tá? Magistrados, nos casos estabelecidos na Constituição, existem vagas do STF que quem indica é o chefe do Executivo. Mas essa indicação do chefe do Executivo de um ministro do STF só vai se concretizar depois da aprovação do Senado. Inclusive, para os próximos anos, para os próximos 4 anos, 2 ministros do STF terão que se aposentar compulsoriamente, obrigatoriamente terão que se aposentar, porque vão chegar na idade limite para atuar no serviço público, que é 75 anos. E aí, essas 2 vagas serão indicadas pelo presidente da República. Ainda tem essa, né? O presidente atual, que venceu a eleição, ele ganha ainda, ele chega num momento de indicar 2 ministros para o STF. Isso daí, de certa forma, aumenta o poder político do presidente poder indicar 2 ministros para o STF. A arguição pública é uma sabatina. O indicado do presidente para ser ministro do STF vai sentar lá e os senadores vão fazer perguntas relacionadas ao domínio do conhecimento necessário para exercer aquele cargo. É uma arguição pública. É uma sabatina. Será que o cara tem um domínio, né? Será que esse indicado realmente tem esse domínio sobre o conteúdo necessário para exercer esse cargo? Aí vai ser feita uma arguição. Os deputados vão lá fazer perguntas. Agora, vamos falar da fiscalização. E é público, né? Público quer dizer que é gravado lá, a gente vê as perguntas que os caras fazem, né? Será que o cara sabe de direito penal mesmo? Faz uma pergunta para ele de direito penal aí, vê se ele se garante. Então, olha só. Vamos falar da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Então, olha só, pessoal. Eu te falei logo no início da aula, isso bem aqui, ó. O controle que o Poder Legislativo faz sobre a administração. É ou não é um controle político? Tá bem aqui, ó, político. Inclusive, é um controle de mérito, porque mexe com as escolhas do chefe do Executivo. O chefe do Executivo escolhe alguém para ser ministro do STF. Mas essa escolha só se concretiza se tiver uma aprovação do Senado. Então, isso é uma interferência de mérito da decisão. Porque se o Senado negar, não aprovar a escolha, a pessoa indicada não vai ser ministra do STF. Entenderam? Que tem um controle de mérito da decisão. Então, eu te falei que o controle do legislativo sobre a administração pública é um controle político. É um controle que, inclusive, alcança o mérito das escolhas que o executivo faz. Porque o legislativo pode mexer nessas escolhas e pode até impedir essas escolhas. De repente, o presidente quer declarar guerra, está aqui, ó. Mas vai o Congresso e nega a autorização. Então, não tem guerra. Então, é uma interferência de mérito na decisão política, perfeito? Mas
além do controle do Congresso Nacional sobre a administração pública, sobre o executivo, além desse controle ser um controle político, esse controle também é, virando a página, esse controle também é contábil, financeiro e orçamentário. Quer dizer que, além de controlar decisões políticas que o executivo faz, o poder legislativo também controla os gastos do executivo. O controle contábil, o controle financeiro e o controle orçamentário dos gastos que o executivo vai ter de dinheiro público também é papel do legislativo. O legislativo tem um papel muito importante para a condução da nação. E mesmo assim, infelizmente, não há uma consciência generalizada dessa importância pela população na hora de escolher os representantes. Continua ganhando muito tiririca. Continua ganhando muito cabuçu. Entendeu? Quando, na verdade, tinha que repensar melhor esse voto e colocar alguém que realmente, e votar em alguém que realmente se comprometesse em exercer essas competências de fiscalizar o executivo, de ter esse conhecimento de como é feita uma fiscalização contábil, financeira, orçamentária, para que o executivo realmente fique com a pulga atrás da orelha. Tá? Então, o legislativo também controla os gastos, também fiscaliza os gastos do executivo do ponto de vista contábil, financeiro e orçamentário. A gente está vendo aqui a perspectiva federal, porque isso aqui é a Constituição Federal. Mas tudo que a gente está vendo aqui, por simetria, se aplica ao legislativo estadual e municipal. Se os deputados federais e senadores controlam o presidente, os deputados estaduais controlam o governador e os vereadores controlam o prefeito. Existe uma simetria, né? Simetria é, se acontece assim na União, acontece também assim nos estados, acontece também assim nos municípios. Isso é simetria. Então, esse mesmo papel de controle contábil, financeiro e orçamentário também é um papel dos deputados estaduais com o executivo estadual. Também é um papel dos vereadores com a prefeitura municipal. Tá? Então, vamos ver como é que deve ser feito esse controle. O controle contábil, financeiro e orçamentário. Tá? Só vou colocar aqui, ó, só para a gente não perder na hora da prova. Como é o controle do legislativo sobre o executivo? É um controle político e financeiro. Eu já te mostrei como o controle político é feito. Agora, eu já te mostrei como o controle político é feito. Agora eu vou te mostrar como o controle financeiro é feito. Como é que o controle financeiro é feito? Vamos lá. A fiscalização, isso aqui é papel do legislativo em cima da administração pública. O controle financeiro agora, hein? A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional. Olha quem é que faz o controle financeiro da administração pública. É o Congresso Nacional. Como é que o Congresso Nacional vai fazer isso? Mediante controle externo, porque o Congresso é um poder, estará controlando o outro. E pelos sistemas de controle interno de cada poder. Então, quando o assunto é dinheiro, o controle é amplo.
quando o assunto é dinheiro, existe tanto um controle externo feito pelo Legislativo, que é a competência do Congresso na esfera federal, como também tem que existir, porque estamos falando de dinheiro, também tem que existir um controle interno dentro de cada poder. Então, se tem dinheiro federal sendo desviado, é porque estão passando por cima das vistas do Legislativo e por cima das vistas do próprio Executivo que executa o dinheiro. Porque o próprio Executivo tem que ter mecanismo de controle interno. A gente tem, por exemplo, a CGU. CGU tem status de ministério, é o Ministério da União, que faz esse papel de controle interno. Mas também temos o Congresso, que é um outro poder, que é o Legislativo, que controla também o Executivo. Então, quando o assunto é dinheiro, é preciso um controle externo e é preciso um controle interno também, quando o assunto é dinheiro. E mesmo com todos esses controles que a Constituição botou no artigo 70, o dinheiro consegue ser desviado. Porque o brasileiro, o deputado federal, o deputado estadual, o senador, é um brasileiro como nós. E a crítica que é feita é que o brasileiro é especialista em corrupção. Porque o representante acaba sendo um político do que o representante, o político, acaba sendo um representante do que a própria população é. Então, se a gente tem escândalos de corrupção em todas as esferas de governo, é porque na nossa vida pessoal, enquanto população, a gente está furando a fila da lotérica. E o nosso filho está vendo. Então, a gente está perpetuando a corrupção no nível que a gente tem para perpetuar, furar a fila. Mas a partir do momento que a gente elege um deputado federal que furaria a fila também, porque é isso que a gente faz, a gente gosta do jeitinho, o nível de possibilidade de fraude dele é bem maior. Se o nosso nível de fraude é furar a fila, o dele, do deputado federal, do senador, é roubar milhões. Então ele acaba sendo um espelho do que a gente é. Tanto que você for para outros países que tem um outro posicionamento sobre corrupção, experimentem no Japão. Vê qual é a pena de corrupção no Japão. A pena. Vai ver se a pena lá é ficar inelegível por 8 anos e perder o mandato. Tem países do Oriente que a pena para corrupção é a morte. Mas, em compensação, uma pena dessa é impensável. De morte para corrupção é impensável culturalmente no Brasil. Porque a gente é um retrato disso, né? A população inteira, a gente é um retrato disso desde que Cabral chegou por aí, já começou, né? O que faz a gente concluir que não existe uma pessoa que vai mudar esse cenário. Quando a gente fura a fila da lotérica na frente do filho, a gente está perpetuando os escândalos de corrupção em todos os níveis. A gente está alimentando isso por mais 2 gerações. E não é a eleição de um presidente que se diz não ser corrupto que vai fazer com que toda uma escala de corrupção de 500 anos vai mudar. Não. Deixa acabar esse mandato agora, que vai aparecer os escândalos de corrupção que tiveram nesse governo. Não por causa do presidente, né, que se coloca numa posição de não ser corrupto, não por causa da pessoa dele, e sim por causa de toda essa cascata de pessoas que colocam em atividade essa percepção de corrupção. Então, vai aparecer os escândalos, não por causa do presidente ser anticorrupção, dele ser corrupto, não. Por causa das pessoas que estão nos cargos mesmo. Entendeu? Então, não é uma pessoa que vai mudar, não existe um salvador da pátria,
Porque existe uma mudança a longo prazo, né? Uma mudança a longo prazo cultural, né? Isso envolve educação, isso envolve investimento em educação, investimento em outras áreas também, que vai fazer a longo prazo a gente deixar de ser tão corrupto enquanto população, para passar um dia a ter políticos menos corruptos. Então, seguindo aqui, é papel do legislativo fazer o controle financeiro do executivo, mediante controle externo. É o Congresso que faz. Preste atenção que o controle externo é do Congresso. Mas, quando se trata de dinheiro, quando se trata de uma fiscalização contábil, financeira, orçamentária, também tem que haver um controle interno em cada poder. Agora a gente vai continuar falando desse controle externo que o Congresso faz. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações. Então, qualquer pessoa que gerencie, guarde, arrecade, administre dinheiro, bens e valores públicos, ou dinheiro pelos quais a União responda, isso aqui está em âmbito federal, vai estar sujeito a esse controle externo, feito pelo Congresso, e interno, feito por cada poder. 71. Campeão de prova, o 71. E eu já dei o spoiler do 71 agora há pouco, né? O controle externo é competência de quem? A cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, o controle externo, competência do Congresso. O Tribunal de Contas também faz controle externo. Mas como? Auxiliando o Congresso. Então, o Tribunal de Contas auxilia o Congresso no controle externo. Tá? Agora vem as competências do Tribunal de Contas. Primeira competência de prova do Tribunal de Contas, auxiliando o Poder Legislativo no controle externo, auxiliando o Congresso. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do recebimento. Como eu falei para vocês, é o TCU que julga as contas do presidente? Não. Quem julga as contas do presidente é o Congresso. Mas o que o TCU faz, então? O TCU, vamos ver o verbo aqui, ó. O TCU aprecia as contas do presidente. Mas como é que o TCU aprecia as contas do presidente? Ele aprecia mediante um parecer prévio. Quer dizer que quem julga é o Congresso, mas quem vai emitir um parecer sobre essas contas, com uma sugestão dessas contas serem regulares ou irregulares, é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai apreciar e emitir um parecer, mas quem vai bater o martelo e dizer se elas são regulares ou irregulares, julgando elas, é o Congresso. Não pode confundir esses dois. Mas o Tribunal de Contas não julga as contas de ninguém? Olha, o Tribunal de Contas não julga as contas do presidente, porque isso é competência do Congresso. No entanto, todos os outros, os demais, fora o presidente, o Tribunal de Contas julga as contas. É o que está no inciso 2. Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro público, bens e valores da administração direta e indireta, incluindo as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio e outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário. Então, o Tribunal de Contas julga as contas de quem mexe com dinheiro público, desde que não seja o presidente, porque quem julga as contas do presidente da República é o Congresso. Os demais que mexerem com dinheiro público, quem vai julgar é o TCU. Outro item que mais cai do TCU é esse inciso 3 aqui, ó.
É competência do TCU apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como as concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo aqui que toda admissão de pessoal na administração pública, toda vez que a administração for contratar servidores, essa admissão de novos servidores vai ter que passar pelo TCU. A não ser que seja cargo em comissão. Porque o cargo em comissão não tem concurso. O cargo em comissão é aquele cargo de confiança. É um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então, todo tipo de admissão feito pela administração pública, de servidores públicos, aquele cara do contrato administrativo, o servidor concursado, toda vez que a administração for admitir um servidor novo, vai ter que passar pela análise do Tribunal de Contas, para saber se houve, para saber se está tudo dentro da lei. Agora, se for a admissão de um servidor num cargo de confiança, nesse não tem concurso. Então, não tem por que analisar a legalidade, já que não tem concurso. A escolha é livre. Então, não tem como analisar. Não tem por que o TCU analisar a escolha que é livre. Entendeu? Então, se um servidor foi nomeado para um cargo efetivo, o TCU analisa para saber se o concurso aconteceu tudo bonitinho. Mas se um servidor foi nomeado para um cargo em comissão, aí o TCU não analisa, porque não teve concurso. E as razões são livres. Por que o João foi escolhido para o cargo de confiança, para o cargo em comissão, sem concurso? É livre a escolha, não precisa dizer por quê. Então, não tem por que o TCU analisar. Então, cuidado. O TCU analisa, para fim de registro, a legalidade da admissão de pessoal a qualquer título na administração pública direta e indireta. Pode ser o cara do contrato administrativo, pode ser o cara do concurso público. Agora, se for o cara do cargo em comissão, o TCU não analisa. O TCU também analisa as concessões de aposentadorias, reforma e pensão. Se um servidor se aposentar, se um servidor passar por uma reforma, isso é coisa dos militares, a reforma, né? Ou se um servidor passar a receber uma pensão por morte, por exemplo, essa concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão vai ter que passar pela análise do Tribunal de Contas. Então, quando um servidor quer se aposentar, essa aposentadoria dele só vai se efetivar depois que passar pela análise do órgão que ele trabalhou e pela análise do Tribunal de Contas. Depois que passar por essas duas análises, aí sai a aposentadoria do servidor. Tá? Então, resumindo aí, o Tribunal de Contas analisa tanto a admissão quanto a aposentadoria, para saber se está tudo dentro da lei. O Tribunal de Contas só não analisa a admissão dos cargos em comissão, que são os cargos de confiança. Essas aí, o Tribunal de Contas não analisa, porque não tem concurso para cargo em comissão. Então, não tem o que analisar. Tá tranquilo esse inciso 3 aqui? Porque esse inciso 3, ele tem muito um texto, ele tem um texto todo recortado, né? Aí fica parecendo uma coisa muito difícil. Mas tudo o que está dizendo aí é que o Tribunal de Contas analisa a admissão dos servidores e as aposentadorias também, a não ser que seja a admissão de um cargo em comissão, aí o tribunal não analisa. É o que está dizendo aí. E cai muito esse item em prova. Seguindo aqui nas competências do TCU. TCU fiscaliza a aplicação de qualquer recurso repassado pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, Distrito Federal e município. Então, quando a União repassa dinheiro para Estado, Distrito Federal e município, é papel do TCU apreciar esse convênio, esse acordo, esse ajuste ou qualquer instrumento que repasse dinheiro da União para o Estado, para o Distrito Federal e para o município. É papel do TCU fiscalizar a aplicação desse recurso. A gente viu agora, durante a pandemia, teve muito recurso da União enviado para estados, Distrito Federal e município. Será que realmente esses recursos foram aplicados
no combate à pandemia, aí é papel do TCU fiscalizar todo esse repasse de dinheiro que a União fez, que não foi pouco dinheiro, foi muito dinheiro, que a União repassou para estados, para municípios e para o Distrito Federal durante a pandemia, por exemplo. É só um exemplo, porque a União a todo tempo está repassando dinheiro para estado, município, DF, e o TCU está todo tempo fiscalizando. Por isso que de vez em quando sobra para algum gestor público estadual, distrital ou municipal estar respondendo perante o TCU, principalmente quando mexe com dinheiro federal. 8. É papel do TCU aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesas ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Então, o TCU também pune as pessoas. Entre outras punições, o TCU pode aplicar uma multa àquele gestor que causar dano ao patrimônio público por não ter utilizado o dinheiro da maneira correta. Então, né, quem mexe com dinheiro federal está todo o tempo correndo de TCU, né? Porque o TCU vai em cima fiscalizar a execução do dinheiro e se não ficar bem explicado como o dinheiro foi utilizado, vem uma multa do TCU para esse gestor. Se você tiver algum problema com a atuação de algum órgão federal, é só você mandar lá uma petição para esse órgão dizendo que se não resolver seu caso, você vai denunciar para o TCU. Botou o TCU lá, rapidinho eles vão resolver o teu problema. Te garanto, se for um órgão federal. Porque o TCU perturba. Ali perturba. Quer dizer, faz o papel deles, né? Aí realmente o pessoal é pé atrás, né? Também é papel do TCU assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. É porque o TCU vai lá, fiscaliza, descobre a irregularidade e vai ficar por isso mesmo. O TCU tem esse poder de dar um prazo para que seja sanada a irregularidade. Também é papel do TCU sustar, se não atendida, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara de Deputados e ao Senado. Então, se o TCU deu um prazo e esse prazo não foi cumprido para resolver o problema, o próprio TCU vai lá e suspende, impugna o ato irregular que está sendo praticado. Mas aí o TCU tem que comunicar ao Senado e à Câmara de Deputados que houve uma irregularidade, que foi dado um prazo, que não foi feito nada e o TCU impugnou o ato, sustando os efeitos desse ato. Aí o TCU tem que ir lá e fofocar tudo para a Câmara de Deputados e para o Senado. Por quê? Porque tem que ir lá fofocar para a Câmara de Deputados e para o Senado. Porque lembra que o TCU auxilia o Legislativo no controle externo? Então, se houve uma impugnação, se chegou a esse ponto, tem que informar o pessoal que é responsável pelo controle externo. Tem que informar ao Legislativo, já que o TCU auxilia ao Legislativo nesse controle externo. E também é papel do TCU representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. O TCU percebe que existe uma irregularidade, mas que tem um determinado poder judiciário, por exemplo, poder executivo, poder legislativo, que tem responsabilidade sobre aquela irregularidade. Então, o TCU vai lá, avisa o poder executivo, legislativo, judiciário, que está havendo algo errado ali. Então, o TCU faz a fofoca completa, né? Tanto fiscaliza, quanto dá prazo, quanto impugna ele mesmo, quanto vai fofocar para a Câmara, fofocar para o Senado, fofocar para os poderes. É um trabalho completo do TCU em cima dessa fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Então, a gente fechou aqui o controle da administração pública feito pelo Poder Legislativo. Falamos até de TCU, ficou completo mesmo. Tudo em cima da Constituição Federal.